Acredito que muita coisa que foi na campanha é retórica e também tem o contrapeso do Congresso. Eu acredito que a economia brasileira não será muito alterada e nós vamos precisar mesmo nos concentrar nos problemas domésticos. Eu converso agora com o senhor Marcel Solimeu, economista da Associação Comercial de São Paulo. Queria saber a sua opinião sobre como fica a situação aqui para a economia brasileira agora com o Donald Trump à frente da presidência dos Estados Unidos. Eu acho que não vai alterar muito, deve aumentar um pouco o protecionismo, mas como o Brasil não é um grande exportador, nós temos uma economia muito fechada, eu acho que o que vai prevalecer mesmo são os nossos problemas internos. E esses é que nós vamos ter que trabalhar muito para superá-los. Esse resultado surpreendeu o senhor? Foi surpreendente. Ele cria um pouco mais de incerteza de uma possível mudança, mas acredito que muita coisa que foi na campanha é retórica e também tem o contrapeso do Congresso. Eu acredito que a economia brasileira não será muito alterada e nós vamos precisar mesmo nos concentrar nos problemas domésticos. O efeito indireto é que pode ser talvez maior se o impacto sobre a economia mundial for grande e reduzir as correntes de comércio e os investimentos. Mas não acredito que seja nada tão dramático. Qual a sua perspectiva para a economia aqui no Brasil no ano que vem? A perspectiva é que a gente comece uma recuperação lenta. Nós ainda estamos com um nível de atividade muito baixo, um desemprego muito alto, mas acredito que já estamos chegando no fundo do poço e que a economia vai começar muito lentamente a se recuperar. Não creio que se possa esperar um grande crescimento em 2017, mas acho que vamos ter algum resultado positivo. E para o câmbio? O câmbio está muito sujeito à decisão americana com relação aos juros, mas também acho que isso já está mais ou menos precificado, está dentro do que o mercado vem esperando. Eu acho que o câmbio também não deve se alterar muito aquilo que nós estamos observando. É uma certa oscilação, mas sem grandes extremos. Acho que não deve mudar muito essa trajetória, e o Banco Central tem alguns instrumentos para procurar manter uma certa estabilidade, pelo menos dentro de uma faixa de variação. O que o senhor vem observando e qual a sua opinião sobre a política monetária do Banco Central? Eu acho que o Banco Central tem sido, nessa nova fase, muito rigoroso na manutenção da taxa de juros. Eu acho que o nível da recessão e a queda já sinalizada da inflação poderia ter permitido uma redução maior da taxa de juros na última reunião do Copom. Mas, de qualquer forma, acho que a trajetória agora deve ser de queda dos juros, porque senão a economia vai ter muito mais dificuldade para se recuperar. O senhor acredita que a equipe econômica conseguirá atingir a meta de inflação no ano que vem? Eu acho que a meta agora já foi mais ou menos programada para 2018, chegar nos 4,5%. Eu acho que em 2017 nós vamos chegar próximos, mas acho que não vamos chegar até a meta. Mas eu acho que o importante é a trajetória, a sinalização. E acho que a sinalização vai continuar sendo de queda da inflação e acho que há espaço para uma ousadia um pouco maior do Banco Central. O senhor que lida com empresários, investidores, como é que está sendo o sentimento? Há um otimismo entre eles ou cautela? Olha, nós tivemos uma primeira recuperação da confiança, muito na base da esperança e da expectativa. Hoje o empresário está mais cauteloso, está esperando um pouco mais medidas concretas. Os avanços aí na aprovação da PEC 241 já foram importantes, mas agora ainda é preciso algumas providências a mais. Estamos no aguardo aí do projeto de investimentos, temos grandes possibilidades e também algumas medidas aí na área trabalhista com alguma flexibilização que vai ajudar a recuperação do emprego. Você acredita que há um sentimento de investir
no ano que vem ou em 2018? O que o senhor percebe assim durante as conversas? Como há uma grande capacidade ociosa, a grande maioria das empresas não pretendem investir forte em 2017, mas se em 2017 sinalizar que os problemas estão sendo corrigidos, eu acredito que para 2018 haverá uma expansão do investimento, tanto da indústria como do varejo. Para este ano, para 2017, acho que só os investimentos na infraestrutura é que poderão deslanchar se as condições que o governo oferecer forem satisfatórias. Que condições? Condições de rentabilidade, mas principalmente a questão de aprovação ambiental e toda aquela burocracia que tem sido bastante prejudicial. Acho que o governo está trabalhando nessa direção para procurar atrair não só os investidores daqui, como os investidores externos. E nós temos projetos muito bons aí, portos, aeroportos, ferrovias, hidrovias, rodovias, tudo isso que pode representar um campo grande para a atração de investimentos. E mercado de trabalho, como é que o senhor vê para o ano que vem, em 2018, poderá haver uma retomada, uma redução na taxa de desemprego? Eu acho que vai começar muito lentamente. O primeiro passo é parar de cair, o desemprego parar de aumentar. E isso já se observa que as quedas têm sido menores. Acho que até o segundo semestre do ano que vem, nós vamos estar, pelo menos, com o desemprego relativamente estabilizado. E muito lentamente vamos recuperar. Não há como recuperar rapidamente, porque a inércia da economia é forte e o desemprego é muito grande. Agora, a recuperação será lenta, mas acredito que pelo menos no segundo semestre de 2017 já comecemos a ver essa recuperação do emprego. Toda crise gera oportunidades. Quais seriam estas oportunidades neste momento aqui no país? Bom, é difícil encontrar oportunidades muito gerais. Você tem segmentos, você tem algumas atividades que têm inclusive prosperado nesse período. Nós temos agora as inovações, as startups, tudo isso aparecendo, mas temos aí algumas iniciativas, mas são coisas isoladas, principalmente no varejo, que a criatividade está permitindo surgir algumas inovações. Mas eu acho que a crise, num primeiro momento, ela tem que gerar um certo esforço de reorganização interna para quando a economia retomar, as empresas estarem melhores preparadas para enfrentar o mercado. Com toda a sua experiência, tudo que o senhor já observou na história aqui do Brasil, na nossa economia, como é que o senhor está vendo a movimentação para uma reforma da Previdência? O senhor acredita que isso vai ocorrer? É necessário? Claro, sabemos que é, mas o senhor acredita que isso vai acontecer no momento oportuno? Eu acredito que a reforma vai acontecer, mas acho que ela não será tão profunda quanto seria o desejável. Vamos ter alguns avanços, mas infelizmente tudo indica que serão pequenos avanços, quando a oportunidade seria para se fazer uma grande reforma que fosse estrutural. E eu acho que nós vamos ficar mais no remendo que foi feito nas vezes anteriores. Se conserta um pouco aqui, um pouco ali, mas não se mexe na estrutura toda. Principalmente no tocante às aposentadorias do setor público, que é onde está o grande peso da Previdência. Mas algum avanço eu acredito que teremos. Até porque sem isso não adianta aprovar a PEC dos gastos, porque a Previdência acabará consumindo toda a receita. Para a gente encerrar, sistema tributário, a sua opinião? Sou muito cético de que a gente vai ter avanços nesses 2 anos do sistema tributário, embora fosse desejável reformar pelo menos o ICMS, que é onde está 80% das complicações do sistema tributário, está no ICMS. Se a gente conseguisse pelo menos reformar o ICMS, seria um grande passo. Mas eu não acredito, porque
há um problema do sistema e há um problema do pacto federativo de como distribuir os recursos. Isso faz com que seja muito complexa a solução e eu acho que isso demanda uma negociação que o governo não vai ter condições de se concentrar com a força necessária. Então, infelizmente, sou meio cético nessa questão. Senhor Marcel Solimeu, muito obrigada por mais esta entrevista aqui para nós da Ducascope TV. Foi um prazer. Luciene Miranda para a Ducascope TV.